paz do Senhor, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. E hoje eu quero passar para você um vídeo com o pastor Antônio Júnior. Vou estar reagindo a algo que ele falou e que ele vivenciou. Então ele teve um sonho profético e é algo que você tem que prestar atenção, porque é para os nossos dias. Então preste bastante atenção naquilo que Deus, através de um sonho, revelou ao pastor Antônio Júnior. Quem não conhece o pastor Antônio Júnior, né? O pastor Antônio Júnior tem aí 12 milhões, quase, passou de 12 milhões aí de inscritos no canal dele. O maior canal de um pastor no mundo, se eu não estiver enganado, ok? O maior canal de um pastor no mundo e o maior canal de orações de palavras do YouTube. Então é bem bacana. E se você não conhecia, que eu acho que é quase que impossível, vai passar a conhecer agora. E eu peço a você que se inscreva no canal dele também. Amados, eu quero passar esse vídeo para você, mas antes quero dizer para você novamente que tem uma parceria aqui no canal. E que o primeiro link na descrição vai te dar 7 receitinhas gratuitas para você poder perder medidas aí nesse verão. Poder perder uns quilos, tá bom? Isso vai ser muito bom para você e para a sua saúde. Então é só você clicar no primeiro link aí na descrição. Vamos então para esse vídeo, quero que você preste bastante atenção e não se esqueça, compartilhe, comente e se inscreva. Eu confesso que eu estou assim em choque até agora. Irmãos, esse não é um vídeo sensacionalista, esse não é um vídeo para ganhar cliques, para chamar atenção, não é nada disso. O que eu estou aqui para dizer para vocês é que esta noite, a noite passada, eu tive um sonho com esse terremoto que aconteceu na Turquia, na Síria, e só agora é que eu fui entender que eu tinha sonhado com aquilo e com esse terremoto. Irmãos do céu, vocês não vão acreditar. Eu estava numa reunião de oração agora, a gente estava orando lá na casa da minha sogra, e a gente comentou sobre esse terremoto, que já matou mais de 3.800 pessoas, infelizmente, por enquanto é esse número. E a gente começou a comentar, né, nossa, quão terrível deve ter sido para essas pessoas, né? Foram pegas de surpresa enquanto estavam dormindo, foi de madrugada. Na hora que a gente estava comentando, né, sobre esse terremoto, eu lembrei que eu sonhei com esse terremoto nessa noite passada. Eu acordei, era umas 6 horas da manhã, 6h30 mais ou menos. Inclusive, acabei de pesquisar aqui no Google que teve 2 fortes terremotos, né? Um à noite e outro que no horário aqui do Brasil daria 7 horas e pouco da manhã. Ou seja, eu tinha sonhado alguns minutos antes de acontecer esse segundo terremoto lá na Síria. Eu vou contar aqui para vocês como que foi e depois eu quero ter uma conversa com cada um de vocês. Irmãos, eu sonhei que eu estava numa casa e enquanto eu estava andando pela casa, eu ouvia como se tivesse do outro lado da parede, como se tivesse em outro cômodo, gritos, irmãos, terríveis, gritos assim de muita dor, muito sofrimento. Era uma mistura de gritos de criança com grito de mulher, de homem. E eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. E eu pensei, gente, será que Deus está me revelando o inferno? Como que é o inferno? Foi isso que eu fui pensando, irmãos. E eu comecei a ficar muito incomodado. Aí eu fui lá na rua e eu chamei mais pessoas para ouvirem. Eu falei, gente, vocês estão escutando? É como se eu conseguisse ouvir o que estava do outro lado do cômodo. E o que me vinha à mente é que as pessoas estavam lá vivas, e estava totalmente breu, era um escuro, assim, 100% escuro, sabe? Tudo um blackout. E essas pessoas começaram a ouvir também. E eu falei, gente, eu tenho certeza, no sonho, né, irmãos? Isso tudo no sonho. No sonho eu comecei a falar, gente, isso aqui é como se fosse o inferno na Terra. É como se estivesse acontecendo uma coisa terrível. E eu não sei como fazer para socorrer essas pessoas. E aí eu só sei que eu fiquei tão desesperado que eu acordei. Quando eu acordei, eu senti Deus falando comigo, ore por essas pessoas, ore por essas pessoas. E eu comecei a orar, pedindo, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas eu não sabia. E aí eu pensei, né? Olha, o que me veio na minha cabeça é que era o inferno que eu tinha sonhado. E eram gritos, irmãos, que não dá para explicar, não dá para explicar. Eu não sabia se eram almas que tinham ido para o inferno ou se eram pessoas que estavam sofrendo aqui na Terra. E aí, eu só sei que me veio esse desejo de orar, sabe? Não sabia para quem era. Não entendia, porque eu pensava, não adianta orar para quem já está no inferno. Foi o que eu pensei, mas ao mesmo tempo me veio um desejo muito forte de orar, pedindo que Deus tenha misericórdia. E aí eu ainda pensei, né? Fiquei pensando a manhã toda, nossa, eu tenho que falar sobre o inferno, né?
é um assunto tão impopular. Hoje em dia ninguém quer falar de inferno mais. Parece que a gente está vivendo essa época que a gente quer evitar essa palavra ao máximo. Inclusive agora eu vi que não posso usar essa palavra no título do YouTube. Então assim, é uma palavra que todo mundo quer evitar. Mas irmãos, Jesus falou muito sobre o inferno. Inclusive hoje eu estava comentando com o moço que trabalha comigo e eu falei para ele, olha, a gente muitas vezes fica com medo, né, de passar medo nas pessoas. A gente fica preocupado em colocar medo nas pessoas. Irmãos, Jesus, ninguém falou mais do inferno do que Jesus. E ele não falou querendo colocar medo, mas ele sabia que a verdade tem que estar acima de qualquer coisa. Verdade. A verdade, tão somente a verdade, tem que ser dita. Então Jesus falou sobre o inferno para as pessoas não irem para lá, porque o inferno não foi feito para o ser humano. A Bíblia diz que ele foi feito para Satanás e seus demônios. Mas aqueles que rejeitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles não serão salvos, irmãos. E o inferno, diferente do que muita gente pensa, o inferno é a ausência total da presença de Deus. Irmãos, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? Eu só sei que eu fiquei tão impactado, eu acordei impactado, porque eram gritos terríveis de dor, de sofrimento. Eu só sei, irmãos, que quando foi umas 10 horas da manhã de hoje, eu entrei nos sites de notícia, nos portais de notícia, e eu vi essa questão do terremoto, mas eu não caí a ficha. Eu fiquei o dia todo vendo as notícias do terremoto, e só agora à noite, que eu estou gravando para vocês 11 horas da noite, é que a gente estava na reunião de oração e começamos a falar sobre o terremoto, o quão terrível deve ter sido e está sendo para as pessoas, né, da Turquia e da Síria. Eu já estive na Turquia, fiquei só ali no aeroporto e só sei que, irmãos, agora eu caí a ficha. Eu tive a revelação, um sonho profético. E eu estou falando isso para vocês porque eu não tenho costume de ter esses sonhos. Eu escuto muitas pessoas dizendo, eu sonhei com a volta de Jesus. Eu já tive alguns sonhos na minha caminhada cristã, mas o de hoje foi muito real. E ao mesmo tempo Deus falava para eu interceder por essas pessoas. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer, nós não podemos julgar ninguém, né? Talvez você pense, mas é um país que não serve a Deus e por isso sofreu isso. Não, irmãos, Jesus disse que no final dos tempos, tremores de terra seriam um dos sinais, né? Além da guerra, além rumores de guerras, né? Toda hora a gente fica nessa tensão, será que vai ter guerra, será que não vai ter? Esses são sinais, irmãos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos nos despertar. Jesus está às portas. É claro que antes de Jesus vir, virá a grande tribulação. E aí sim será a maior tribulação que já houve sobre toda a terra. Mas o que nós estamos vivendo agora são como se fossem dores de parto. As contrações estão aumentando. Irmãos, a gente não precisa nem olhar para a Bíblia para saber que tem alguma coisa estranha. Alguma coisa está para acontecer. Eu acredito que vai haver um chacoalhão sobre a terra. Eu acredito que isso aí são sinais de que algo está para acontecer. E quando eu falo chacoalhão, é no bom e no mau sentido. A Bíblia diz que o joio e o trigo vão estar juntos até o final dos tempos. Pessoas boas, pessoas ruins. Coisas boas e coisas ruins vão acontecer ao mesmo tempo, até que haja a colheita final, até que haja o fim dos tempos. O que eu quero dizer é que eu acredito em um avivamento que está vindo. Um avivamento, um despertamento em corações que estavam desviados, afastados do Senhor. Ontem mesmo eu preguei na igreja, muitas pessoas se voltando para Jesus, sabe? Está havendo um tempo de colheita muito grande. Mas ao mesmo tempo, irmãos, aqueles que não quiserem aceitar Jesus, aqueles que rejeitarem a Jesus, a Bíblia diz que eles estarão debaixo da ira de Deus. A única maneira de você se livrar da ira de Deus é estando em Cristo. Amém? É você ter Jesus no seu coração e obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, o recado que eu quero dar para vocês é: vamos nos despertar. Vamos voltar para Jesus. Vamos se reunir nas casas em oração. Eu tenho certeza que Deus me permitiu ter esse sonho com este terremoto, porque Ele queria que eu estivesse aqui falando para você. Não é para outra pessoa. Você pode compartilhar essa mensagem, mas eu creio que Deus está querendo falar com você. A Bíblia diz que no final dos tempos, o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Irmãos, Deus vai nos dar muitas revelações do que está por vir. E para isso nós precisamos estar conectados nele. É muito importante, quando você ora, você entender que nesse momento você está se conectando com algo sobrenatural. Tudo que nós vemos acontecer hoje já aconteceu no mundo espiritual. Por quê? O mundo espiritual não existe espaço de tempo, entendeu? Para nós já existe. Mas é por isso que muitas vezes Deus revela uma coisa para um profeta, para alguém, de algo que ainda nem aconteceu. Porque Deus é o dono da história, Deus é o dono do tempo.
E Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. E é por isso que nós não devemos ter medo, porque a Bíblia diz, no último capítulo de Apocalipse, que o final será feliz. Para aqueles que estiverem com Jesus, a alegria será eterna. Amém? Será que eu posso ver aí vocês dando um amém? Irmãos, Amém. a alegria vai ser eterna. A Bíblia diz no livro de Isaías que alegria eterna coroará nossas cabeças. Vocês não imaginam a alegria que vai ser estar com Jesus. Mas ai daqueles que não quiserem. E isso não é somente para os países que não são cristãos, irmãos. Isso é para nós também. Nós que temos facilidade com o Evangelho, liberdade de culto, nós precisamos valorizar esse tempo, irmãos. Sim. Eu creio que o Brasil será um celeiro. Vamos enviar muitos missionários, muitas pessoas irão para fora para pregar. Mas amém. Aqui, nós estamos precisando despertar aqui no Brasil. Amém? Irmãos, amém. Que a gente não queira saber o que é o julgamento de Deus. A ira de Deus sendo derramada. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo. Que Deus desperte cada pessoa individualmente. Que Deus desperte a sua vida. Aleluia. Amados, eu não creio tal como o pastor Antônio Júnior falou, que nós vamos passar pela tribulação para depois Jesus vir nos arrebatar. Eu creio que o arrebatamento acontecerá antes. Mas isso não muda se ele acontecer durante a tribulação ou pós, porque tem várias linhas teológicas, né? Antes, durante e depois, e após a tribulação. E tem outros que nem acreditam, né, nessa passagem, enfim. Outros que acreditam que os novos céus e novas terras serão aqui, que é o que eu não acredito. Então são várias coisas, mas isso não influencia na minha salvação nem na dele. Se eu tiver certo, não influencia na salvação dele. Se ele tiver certo, não influencia na minha. Por que você acredita assim, Anderson? Um dos muitos versículos que me fazem crer é que a Bíblia diz que o dia do Senhor, nesse dia ele virá como ladrão. Você não sabe quando o ladrão vai vir, senão você estaria preparado. Você se prepararia no momento que ele vir, mas você tem que estar preparado todo o tempo. Ou seja, é por isso que Jesus virá como um ladrão, para que a gente esteja sempre preparado, porque o dia dele ninguém sabe qual vai ser. Agora, se é durante a tribulação os 3 anos e meio, então eu sei que depois de 3 anos e meio ele vai voltar. Então, por isso, uma das coisas, não só essas, mas muitas outras também. Mas é isso, amado. Esse recado é para você, para mim. Nós precisamos nos despertar. Eu creio no avivamento que vai acontecer. Eu creio que ainda esse ano esse avivamento vai acontecer. E acredito e confio que isso vai ser real na nossa vida. Tá bom? Ele teve esse sonho, então, e depois ele falou aí sobre essa questão. Eu tive que cortar algumas vezes, exatamente para não ter problema aqui na plataforma, tá bom? Mas você entendeu. Amado, que Deus abençoe muito sua vida. Não se esquece, tem as receitinhas gratuitas aí no link da descrição. Forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.